E o mieloma múltiplo, na verdade, ele, ele exerce uma importância muito grande, né, dentro das neoplasias hematológicas. Hoje, o mieloma múltiplo ele é responsável por cerca de 1% de todas as neoplasias que a gente conhece. E em relação às neoplasias hematológicas, a gente tem o mieloma múltiplo respondendo por cerca de 10% de todas as neoplasias hematológicas. Então, isso é bastante coisa, tá? O pessoal tá indo aqui. Gente, eu vou acompanhar vocês pelo chat, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode mandar aqui. Às vezes tem um delay, mas eu vou tentar responder tudo, tá? Gente, só para ilustrar, o mieloma múltiplo nada mais é, né, que uma proliferação de plasmócitos, né? Então a gente tem os plasmócitos, que são nada mais é que a diferenciação de linfócitos B, que passam a se proliferar de modo desordenado e passam a produzir uma imunoglobulina monoclonal, então, que acaba sendo danosa, né? A própria proliferação e a produção do componente M, né, que a gente vai ver, dessa imunoglobulina, é danosa, então, para a medula óssea do paciente, tudo isso ocorre dentro do ambiente medular, tá? Gente, vamos começar então com as questões, como a gente sempre faz, e vamos aprender junto, tá? A ideia é a gente trocar conhecimento aqui e aprender junto. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem contribuições, feedbacks, mandem no chat, tá bom? Bora lá então, gente, bora lá. Olha só, a primeira questão mais geral, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre os aspectos gerais, epidemiológicos, fisiopatológicos, um pouquinho do quadro clínico, diagnóstico, e lá no final a gente faz um casinho clínico junto. Belezinha, gente? Bora lá então, vou pedir para vocês participarem, tá? Não tem problema errar, pode responder, a ideia é que a gente aprenda junto, beleza? Gente, então, em relação ao mieloma múltiplo, tá? Assinale a alternativa incorreta. Letra A, então, trata-se de uma proliferação neoplásica de um único clone de plasmócitos. Letra B, faz parte do grupo de discrasias de células plasmocitárias. Letra C, é o principal representante das neoplasias plasmocitárias. E letra D, a sua patogênese está, então, relacionada à diferenciação de linfócitos T. E aí, gente, A, B, C ou D? Tá pedindo a alternativa incorreta, tá? O que vocês marcariam? Boa noite, pessoal que está entrando agora. E aí, gente, A, B, C ou D? Pedindo a alternativa incorreta, tá? Em relação ao mieloma múltiplo. A letra A está dizendo que é uma proliferação neoplásica, né, de um plasmócito. Letra B está encaixando essa doença como parte, né, das discrasias, né, células plasmáticas. Letra C está dizendo que é o principal representante desse grupo. E letra D, que a patogênese está relacionada, então, a uma diferenciação de linfócitos T. E aí, gente? Ó, teve gente que botou B aqui. E aí? O que vocês marcariam, gente? A, B, C ou D? 18 pessoas agora. Vou acompanhar vocês pelo chat, que às vezes tem um delay, então vou dar um tempinho, tá? Vamos por eliminatória, então. A gente está pedindo a alternativa incorreta, tá? Olha só. Como eu falei no início, né? O mieloma múltiplo, ele nada mais é que uma proliferação desordenada de plasmócito, tá? O plasmócito, ele por si só, ele é a célula produtora de anticorpos, né? E ele deriva do linfócito B. Então, o que acontece? Você tem lá um linfócito B que sofre uma diferenciação em plasmócito, né? A gente tem na fisiopatologia do mieloma múltiplo uma origem que pode estar ligada ao próprio linfócito B, ao plasmócito ou ao plasmablasto, tá? Que seria um intermediário entre o linfócito e o plasmócito. E a gente tem, então, esse clone neoplásico do plasmócito que passa a se multiplicar, então, desordenadamente dentro da medula óssea. E quando ele se multiplica, né, desordenadamente dentro da medula óssea, ele acaba ocupando a medula óssea e ele passa a produzir um anticorpo, né, uma monoglobulina derivada, né, da mesma célula que está se multiplicando ali, monoclonal. Então, o que acontece? Aqui nas alternativas, a gente tem, então, trata-se de uma proliferação, então, neoplásica de um único clone, perfeito, né? O conceito da neoplasia, né, do mieloma múltiplo. Letra B, faz parte de um grupo de discrasias de células plasmáticas, perfeito, tá? E juntamente com isso, né, discrasias aqui seria essas neoplasias de células plasmáticas. E estou tentando acompanhar aquilo do chat, que teve gente que botou letra D aqui. E juntamente com isso, ela compõe cerca de 10% de todas as neoplasias hematológicas e ela é o principal do grupo das disclasias, né, células plasmáticas, tá? Então a gente responde a letra C também. E a letra D seria a nossa alternativa incorreta, porque não está relacionada com a diferenciação de linfócito T, tá?
Lembra que o linfócito T é aquele linfócito relacionado à resposta celular, tá? E o linfócito B é o linfócito relacionado à resposta humoral, resposta imune humoral, que você tem produção de anticorpos. O linfócito B se diferencia em plasmócito, né, numa condição normal, e esse plasmócito produz anticorpos, então. Mas isso tudo mediante, né, uma ativação de um agente externo, né, de um agente etiológico que leva, então, à ativação desse sistema imune. Quando você tem uma simples diferenciação de um plasmócito que se torna um clone neoplásico que passa, né, a se proliferar dentro da medula óssea, então de forma desordenada a gente tem o que a gente chama de mieloma múltiplo, tá? Gente, o interessante é que isso ocorre, então, em diversos focos de medula óssea funcionante, no externo, no quadril, nas costelas, em ossos do crânio, e é justamente dali que vem o nome múltiplo, né, o mieloma múltiplo, porque ele é múltiplo, ocorre em diferentes locais, né, diferentes focos da medula óssea, beleza, gente? Então essa aqui seria a nossa alternativa incorreta, perfeito? Gente, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? Eu perdi algumas respostas aqui porque tinha um pessoal entrando ainda e estava aparecendo para mim aqui, tá? Bora para a próxima questão então, beleza, gente? Se tiverem alguma dúvida, me peçam, tá? Olha só. A gente tem aqui o mieloma múltiplo, então epidemiologicamente compõe cerca de 1% de todas as neoplasias, como eu falei antes, e 10% das neoplasias hematológicas, tá? Com base nisso, então, assinale a alternativa correta. Letra A é mais comum no sexo feminino. Letra B, sua prevalência diminui com a idade. Peraí, gente, que travou aqui. Sua prevalência diminui com a idade. Letra C, anomalias genéticas frequentemente estão associadas ao quadro. E letra D, deixa eu descer um pouquinho aqui pra gente, acomete principalmente pacientes caucasianos, tá? Pacientes brancos aqui. E aí, gente, A, B, C ou D, tá pedindo a alternativa correta, tá? O que vocês marcariam aí? E aí? Que é uma questão mais relacionada, né, à epidemiologia e etiologia, né, do mieloma múltiplo. Informação importante que o enunciado já nos traz, né, é uma doença prevalente, gente. 1% é um número significativo. A cada 100 pessoas a gente tem 1%, né, de todas as neoplasias, então, são relacionadas ao mieloma múltiplo. E 10% das neoplasias hematológicas também é muita coisa, tá? E aí, gente? Ó, Sander Silva, letra A. Sander, letra A também. E aí, gente? Ele botou a letra C. Tá, olha só. Vamos com calma. Tá pedindo a alternativa correta, tá? Primeiro, vou começar na letra A, tá? Gente, o mieloma múltiplo é mais comum em homens, tá? A letra A é falsa. A gente tem uma prevalência maior de mieloma múltiplo em homens. E com a idade avançada também. É raro, tá? Ocorrer um mieloma múltiplo ocorrer antes dos 50 anos. Geralmente a gente tem casos ocorrendo após os 40, 50 anos, com um pico de incidência da doença por volta dos seus 65 anos. Então é muito comum você encontrar um paciente com mieloma múltiplo por volta dos seus 60, 65 anos, que é o pico onde tem maior incidência de mieloma múltiplo, tá? Antes dos 50 anos é raro acontecer e é mais comum no sexo masculino, tá? Mais comum em homens. Perfeito? Gente, sua prevalência diminui com a idade. Falso, tá? A prevalência aumenta com a idade, é mais comum após os 50 anos, sobretudo, guarda essa informação, 65 anos, tá, Doc? Letra C, gente. Ó, o pessoal tinha botado letra B aqui. Anomalias genéticas frequentemente estão associadas ao quadro. Gente, perfeito. É aquele como que eu sempre falo para vocês. Geralmente, em qualquer doença, né, a gente tem sempre um componente genético e um componente ambiental. Mas especificamente no mieloma múltiplo, né, não só pelo fato de ser uma neoplasia, mas também pelo fato de ser uma neoplasia, o componente genético é muito importante, tá? A gente tem um componente genético associado em cerca de 50% dos casos. Gente, até 50% dos casos de mieloma múltiplo apresentam algum componente genético reconhecível, né, associado. Então, a gente tem, por exemplo, a monossomia do 13, a trissomia do 9 e algumas outras translocações, né? A gente tem, por exemplo, a deleção do 17, que geram um pior prognóstico para o paciente. Então, são alterações genéticas rastreáveis e identificáveis no paciente que tem mieloma múltiplo, tá? Então, sim, frequentemente tem associação genética, tá? E qual seria, então, o fator ambiental aqui, né? Como eu falei, a gente sempre tem, geralmente a gente tem associação genética e ambiental. Ambiental a gente tem diversos, o próprio infecção pelo herpes vírus, associação com exposição a inseticida, exposição a benzeno, a própria radiação pode ser um fator gatilho, né, associado a um paciente que tem uma genética que favorece, né, o desenvolvimento do mieloma, a gente pode levar então ao desenvolvimento do mieloma múltiplo nesse paciente, tá? Então a C está correta, gente. E a D acomete principalmente caucasianos, falso, tá? É mais comum em pacientes afrodescendentes. Então, paciente homem, idade avançada, afrodescendente é o paciente típico, né, do mieloma múltiplo, tá?
Perfeito, gente? Então a letra C está correta, tá? A anomalia genética comumente está associada, beleza, gente? A gente tem até 50% dos casos e aqui o mais comum que a gente tem aqui seria a monossomia do 13, tá? Beleza, gente? Bora para a próxima questão, tá? Deixa eu ver aqui que eu separei para gente. Questão 4 aqui. Ficar com alguma dúvida, me peçam, tá, gente? Tô tentando ir mais devagar, mas eu sempre tento falar um pouquinho mais rápido, tá? Vamos lá, gente. Qual um componente do mieloma múltiplo, então, diretamente relacionado pelas manifestações clínicas relacionadas às proteínas do mieloma, como a síndrome da hiperviscosidade, insuficiência renal e eventuais anormalidades hemostáticas, que podem se apresentar no paciente? Está pedindo qual que é esse componente responsável, tá, gente? Letra A, célula do mieloma. Letra B, plasmablasto, tá? Letra C, componente M. Letra D, células de Mold. E aí, gente? A gente tem algumas redundâncias aqui nessa questão. Ele está pedindo qual que é o componente do mieloma múltiplo responsável, então, pela grande maioria das manifestações clínicas do paciente com mieloma múltiplo, né? Tal como a síndrome da hiperviscosidade, a própria insuficiência renal, né? Indiretamente, mas também, e as anormalidades hemostáticas que a gente espera encontrar num paciente com mieloma múltiplo. E aí, gente, o que vocês marcariam aqui? A, B, C ou D? Vamos lá, gente, não tem problema errar, tá? A ideia é a gente aprender junto. É muito importante a gente conseguir identificar precocemente um paciente com mieloma múltiplo. Gente, isso faz diferença no prognóstico, tá? Importante a gente identificar. A gente vai ver que a principal manifestação do mieloma é a anemia, então a gente tem anemia ocorrendo em mais de 80% dos pacientes. Importante, então, que a gente identifique precocemente esse paciente, tá? E aí? A, B, C ou D, gente? O que vocês marcariam? Saldanha botou letra B. Quem mais, gente? Vai, não tem problema errar, tá? Chutem, se vocês não fizerem ideia do que é. Se acham que é alguma coisa, marca também, tá? Pra gente poder aprender junto. Beleza, gente? Vamos lá. Qual que seria, então, o componente responsável, né, por a grande parte da maioria das manifestações do mieloma múltiplo, tá? Vamos lá. Células do mieloma. Gente, células do mieloma não é o componente, tá? Células do mieloma nada mais são que as células que se multiplicaram desordenadamente dentro, então, da medula. São as células modificadas, tá? E aqui a nossa primeira redundância. Porque células do mieloma a gente também pode ser chamada de células de Mold, tá? Que seriam células que apresentam elas são com muitos facúolos dentro, né? Por conta da produção, então, desses anticorpos. E são células com uma... Normalmente, elas podem ser normais, mas podem também apresentar com uma normalidade, né? Uma assincronia núcleo-citoplasma, tá? Então, aqui não seria o nosso componente as células do mieloma e nem as células de Mold, tá? Plasmablasto, gente, olha só. Tem gente que botou letra A aqui, Amanda botou letra D, tá. O que seria o plasmablasto aqui, tá? O plasmablasto nada mais é que um intermediário entre o linfócito B e o plasmócito. Então, se você pensar um pouquinho na imunologia, a gente tem uma diferenciação do plasmócito em plasmablasto, do linfócito B em plasmablasto e em plasmócito, tá? Bem objetivamente. E ele é uma das células onde pode ocorrer nessa mutação, essa formação do clone neoplásico que vai, então, ocupar a medula óssea, tá? Não é o componente aqui responsável pelos sintomas, tá, gente? O grande componente aqui, né, do mieloma múltiplo, que inclusive é rastreado no paciente que tem suspeita de mieloma, é o componente M, tá, gente? O componente M nada mais é que a monoglobulina monoclonal. Então, você tem imunoglobulina monoclonal. É um anticorpo produzido, então, pelas células do mieloma. Pensar um pouquinho na imunologia, os linfócitos B eles se diferenciam em plasmócitos e passam a produzir anticorpos. Essa é a função básica. Você tem, por exemplo, um processo infeccioso, esse agente infeccioso, você tem uma infecção com uma bactéria, por exemplo, essa bactéria ser englobada, né, pelas APCs, passar pelo sistema imuninato, ela é apresentada aos linfócitos, né, e os linfócitos B, então, ao reconhecerem o antígeno dessa bactéria, se diferenciam em plasmócitos e passam a produzir anticorpos, tá? Os anticorpos que vão proteger o nosso organismo. Funciona a mesma lógica da vacina, né? Quando agora a gente fala tanto em vacina para Covid, quando você é vacinado, você então é introduzido esse antígeno, né, o RNA mensageiro, ou enfim, o que for, o vírus inativado é introduzido em você, e
o nosso sistema imune processa isso, apresenta isso para o linfócito B, o linfócito B se diferencia em plasmócito e esse plasmócito passa a produzir anticorpos. E esses anticorpos eles passam a proteger o nosso corpo. Tá, o que acontece no mieloma múltiplo? No mieloma múltiplo, na verdade, a gente tem essa diferenciação de linfócito B em plasmócito, mas é um plasmócito anormal, tá? Por uma mutação genética, por um fator externo, por exposição à radiação, algo levou a uma mutação. A gente tem a formação de um clone neoplásico. Esse clone neoplásico, ele passa a produzir anticorpos que não são funcionais. Anticorpos derivados do mesmo, então, plasmócitos, né? Monoclonais. A gente tem, então, e esses anticorpos a gente chama de componente M. Eles são danosos ao nosso organismo porque eles se acumulam no sangue, a gente acaba tendo um sangue mais viscoso, né? A famosa síndrome da hiperviscosidade, gera cefaleia, distúrbios visuais, zumbido no paciente. A gente tem outros sintomas também, né? As próprias anormalidades hemostáticas estão relacionadas ao acúmulo do componente M, a suscetibilidade a infecções também, porque o paciente tem o componente M, tem essa imunoglobulina, mas ela não é funcional. Então, tudo isso é derivado do componente M, tá? Gente, olha só, dá para fazer um macete de mieloma M. Exatamente, gente, é mieloma M, né? O componente M de mieloma múltiplo, tá? Produzido pelas células do mieloma. Perfeito. Tá. Por que eu queria trazer esse aqui? Essa questão, na verdade, é só porque, basicamente, o mieloma, as manifestações clínicas, elas se reúnem em torno de três grandes eixos aqui, né? Da ocupação medular, porque você tem proliferação dentro da medula, da produção de mediadores que fazem com que você não acabe inibindo, né, outras linhagens celulares e ativando osteoclastos, que eu vou falar depois. E esse terceiro componente, que seria o componente M, então, que é o que é produzido pelas células do mieloma e acaba levando à suscetibilidade à infecção, né, contribui para a destruição óssea, a síndrome de hiperviscosidade, né, o que é um quadro geral do paciente, tá? Gente, bora para a próxima questão, então, tá? Agora já conseguimos introduzir aqui o assunto, né, a parte do que seria, né, o mieloma múltiplo. Vamos falar um pouquinho então de como que esse paciente se apresenta, como que a gente identifica o paciente com mieloma múltiplo e o que pode ser feito para esse paciente, tá? Vamos lá então, gente. Em relação ao quadro clínico do mieloma múltiplo, importante a gente saber, tá? Assinale a alternativa incorreta. Gente, uma coisa que é legal também é que você como clínico não necessariamente vai tratar o paciente com mieloma múltiplo, tá? Esse tratamento geralmente é direcionado para o hematologista. Mas qual que é a importância do clínico aqui, né? A gente se forma médico clínico geral. A importância é você identificar esse paciente e fazer alguma coisa por esse paciente, identificar precocemente que esse paciente aqui, ele tem alguma coisa que precisa ser levado adiante, precisa ser encaminhado, precisa fazer um tratamento específico, tá? Então é importante a gente ter noção do que é, né, o mieloma múltiplo e o que vai ser feito para esse paciente, tá? Perfeito, gente? Vamos lá. Em relação ao quadro clínico, então, do mieloma múltiplo, assinale a alternativa incorreta, Doc. Incorreta, tá? Letra A. Fraturas patológicas são incomuns e, quando ocorrem, geralmente acometem o quadril. Letra B. A infecção bacteriana, então, é a principal causa de morte em paciente com mieloma múltiplo. Letra C. A insuficiência renal em pacientes com mieloma múltiplo decorre principalmente do excesso de cadeias leves filtradas. Letra D, a síndrome de hiperviscosidade está relacionada ao aumento de gama-globulina no sangue. E aí, gente, alguma dessas afirmativas, algumas, né, a gente já conversou aqui. E aí, o que vocês marcariam? Tá pedindo a alternativa incorreta, tá? O que está incorreto aqui? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Enquanto vocês pensam aí, eu vou eliminar algumas, tá? Pra gente poder manter esse diálogo para ir conversando. Vamos lá. Tá pedindo a incorreta, tá? Então vamos começar com a letra D, tá? Vou começar de baixo para cima. A síndrome de hiperviscosidade está relacionada ao aumento de gama-globulina no sangue. Gente, acabei de falar isso, tá? O plasmócito por si só, o papel do plasmócito, né? A função de existir do plasmócito no nosso corpo é produzir anticorpos. As famosas gama-globulinas, né? O que acontece no mieloma é que você tem um plasmócito anormal, que consequentemente produz anticorpos anormais, gama-globulinas anormais. Quando você produz muita gama-globulina, o famoso componente M, você acaba engrossando, né? É como se você botasse muito açúcar num copo de água. Então, imagina que o copo de água seria o seu sangue e o açúcar que você está botando seria as gama-globulinas, tá? Você coloca muito açúcar nesse copo d'água, esse copo d'água ele acaba aumentando, né, a viscosidade dele. E a lógica é a mesma aqui no sangue. Você tem um sangue fluido e você aumenta o componente do seu sangue, aumenta, né, as gama-globulinas, você acaba tornando, então, esse seu sangue mais viscoso, tá?
Isso leva a sintomas, tá? Pode ter sintomas como próprios distúrbios hemostáticos, mas sintomas como, por exemplo, cefaleia, então o paciente pode se queixar de dor de cabeça, zumbido no ouvido, ataxia a gente pode ter também. Então, sintomas relacionados, né, à própria síndrome de hiperviscosidade. Então, tá correto, aumento de gama globulina gera síndrome de viscosidade, beleza? Hiperviscosidade no caso, olha. A gente botou letra B aqui, vamos lá. Letra C. Insuficiência renal em pacientes com mieloma múltiplo decorre principalmente do excesso de cadeias leves filtradas. Gente, como que eu entendo o mieloma múltiplo? Como é que eu vou entender o mieloma múltiplo? A melhor forma de você entender isso é você entender o que acontece na fisiopatologia dele. Falei até agora que, na verdade, o que a gente tem é um monte de plasmócitos, lá, um monte de célula do sangue se multiplicando dentro da medula óssea, por isso que é uma neoplasia, né, hematológica. Esses plasmócitos passam a produzir muito anticorpo hipofuncional e tudo o que acontece no paciente decorre disso. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui está falando na letra C que a insuficiência renal em paciente com mieloma múltiplo decorre do excesso de cadeia leve. Gente, o que é cadeia leve? Toda vez que você produz um anticorpo, você produz uma cadeia pesada e uma cadeia leve, né? Lembra que o anticorpo se divide em dois. Então você produz... tá tendo fogos aqui, gente. O que acontece? Você produz, então, cadeia pesada e cadeia leve. Só que as cadeias leves, elas são produzidas numa quantidade muito maior que as cadeias pesadas, tá? Gente, vocês estão me ouvindo ainda? O que acontece? As cadeias leves, elas são produzidas numa quantidade muito maior que as cadeias pesadas, tá? E por conta disso, o excesso de cadeias leves produzidos acaba sendo filtrado pelo rim, né? Acaba sobrecarregando o rim. Só que isso é tóxico, tá? Para os túbulos renais. E por ser tóxico aos túbulos renais, o paciente pode evoluir então com uma insuficiência renal. Ô, gente, pode me dar só o feedback se vocês estão me ouvindo, porque aqui o barulho está muito alto, tá? Só esperar alguém me dar o feedback para ver se eu não estou falando por nada aqui, tá, gente? Sério, tá tendo muitos fogos aqui. Deve ser aqui perto. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, gente? Show, o pessoal me falou que tá ouvindo, então tá bom. Gente, olha só. Parece que tá dentro de casa, que tem muito barulho. Olha só, a gente tem então, toda vez que você produz um anticorpo, o anticorpo é composto por duas partes, tá? Cadeia pesada e cadeia leve, né? Lembra que o anticorpo ele é como se fosse assim, né? Você tem uma cadeia pesada e uma cadeia leve. Só que acontece, a gente sempre produz mais cadeias leves do que cadeias pesadas, tá, gente? Ó, o pessoal deu aqui, beleza, obrigado, gente. A gente sempre produz mais cadeias leves que cadeias pesadas. E essas cadeias leves, elas acabam sobrecarregando o rim. E elas são tóxicas aos túbulos renais, então a gente pode levar, né, a uma nefropatia e até uma insuficiência renal por, né, sobrecarga das cadeias leves no rim. Doc, o que é encontrado no rim, essas cadeias leves, quando detectadas na urina, é o que a gente conhece como proteína de Vince-Jones, gente. Então, aquela famosa proteína de Vince-Jones nada mais é que as cadeias leves produzidas em excesso dos anticorpos sendo filtradas pelo rim, tá? Então, sim, a gente tem um processo de insuficiência renal por hiperfiltragem de cadeia leve, tá, gente? Show, bora lá. Letra B. A infecção bacteriana é a principal causa de morte em paciente com mieloma múltiplo. Gente, perfeito, tá? Principalmente por bactérias encapsuladas. O que acontece? A gente tem um processo chamado de hipogamaglobulinemia, hipergamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia funcional. O que acontece? Você tem, então, um excesso de produção de anticorpos, tá? De gamaglobulinas, mas essas gamaglobulinas, elas não funcionam. Então, você tem um plasmócito, aquele linfócito B que se diferenciam em plasmócitos, que produz anticorpos, mas, Doc, o plasmócito não é normal. Então, os anticorpos também não são normais. Eles não funcionam. Embora você tenha muito anticorpo circulante, muita gama-globulina, né? Aqui a gente tem principalmente IgG, né? Que seria um anticorpo de defesa em condições normais, mas você tem um anticorpo monoclonal, então ele não funciona e o paciente acaba tendo uma suscetibilidade aumentada a infecções. O paciente acaba fazendo infecção de repetição. E o fato de ele fazer infecção de repetição acaba levando, né, a principal causa de óbito, que é a infecção nesse paciente, tá? Então, a infecção bacteriana, sobretudo por bactérias encapsuladas, é a principal causa de óbito no paciente com mieloma múltiplo, tá, gente? Letra B está correta também. Letra A, fraturas patológicas são incomuns e quando ocorrem, geralmente acometem o quadril. Essa aqui é a nossa incorreta, tá, gente? Olha só. Por quê? O que seriam as fraturas patológicas, né? Doc, uma coisa que acontece no mieloma, lembra que eu falei que
tudo, a própria ocupação medular, a produção de mediadores e a produção do componente M é o que define o quadro desse paciente. Então, você tem um paciente que tem, né, uma ocupação medular pelas células pelos plasmócitos. Então, o plasmócito, que ele, na verdade, quando ele normalmente é produzido, né, ele se diferencia quando você tem uma infecção, quando você tem uma ativação do sistema imune. No mieloma, não. No mieloma, você simplesmente tem aquele plasmócito, né, se multiplicando desordenadamente, e ele acaba ocupando o ambiente medular. Doc, quando ele ocupa a medula, ele não deixa que as outras células se multipliquem. Então, você começa a ter anemia, tá? 80% dos pacientes têm anemia. Você acaba tendo redução de outros tipos celulares, começa a cair plaqueta, cair leucócitos, porque você acaba levando, né, um processo de biapancitopenia porque essa medula está ocupada. Somado a isso, no mieloma, as células do mieloma produzem mediadores que inibem eritropoiese, o que contribui para o processo de anemia. Tá, beleza, mas onde é que eu quero chegar? Esses mediadores, além de inibir o processo de eritropoiese, eles ativam osteoclastos, gente. Lembra que na síntese óssea, né, da matriz óssea, a gente tem osteoblastos e osteoclastos. Osteoblastos fazem, então, a, a síntese da matriz óssea, né? Você tem osteoblastos sintetizando o osso e osteoclastos reabsorvendo. O osteoclasto nada mais é que um macrófago do sistema ósseo. E quando você tem, então, uma produção, né, uma hiperativação de osteoclastos, você acaba tendo destruição óssea. E o que leva à hiperativação de osteoclastos é justamente os mediadores produzidos, então, pelos plasmócitos, pelas células do mieloma, tá? Então, gente, a fratura patológica é muito comum, tá? O paciente que tem mieloma múltiplo acaba fazendo fratura patológica porque o osso está destruído. Então, imagina que dentro do osso, ali onde você tem muito plasmócito, você tem muita produção de mediadores que ativam osteoclastos e os osteoclastos acabam destruindo o osso, tá? Então, o paciente acaba fazendo fratura de fragilidade, assim como na osteoporose, né? Só que o principal local de fratura aqui é a coluna torácica, tá, gente? Comum o paciente referir dor, tá, na região da coluna torácica, e você vai examinar esse paciente, pede uma radiografia e você percebe que, na verdade, esse paciente está com uma fratura, tá? Depois a gente vai ver que existem as lesões líticas, né, que também estão relacionadas à destruição do osso pelo processo de ativação de osteoclastos, tá? Isso também é muito comum no mieloma múltiplo, que explica a dor óssea do paciente, tá? Já vou falar da tríade sintomática aqui, tá? Bora para a próxima questão, gente. Perdão aqui no meio, fiquei um pouco. Não sabia se você estava me ouvindo aqui, porque, gente, começou muitos fogos aqui, parecia que estava dentro de casa os fogos. Então, por isso que eu esperei um pouco o pessoal me responder. Então, se não ficou claro, ou se alguém não me ouviu em algum momento, me peça, tá bom? Bora para a próxima, depois eu vou falar mais um pouquinho do rim do mieloma, tá? Para ficar um pouco mais claro, beleza? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Voltou aqui. Então tá, vamos lá. São alterações esperadas no laboratório de um paciente com mieloma múltiplo, tá? Gente, primeira coisa, em relação à sintomatologia, aqui a gente tem uma tríade no paciente com mieloma, tá? Que é a tríade anemia, fadiga e dor óssea. Gente, de novo, para entender o mieloma, é só entender o que está acontecendo, né? A gente tem muito plasmócito dentro da medula óssea. Se você tem muito plasmócito dentro da medula óssea, você vai ocupar aquela medula. Ocupando aquela medula, a gente tem o primeiro sintoma da tríade, que é a anemia, tá? O segundo sintoma, que é a fadiga, pode estar relacionado ao próprio processo sistêmico que o paciente está passando, assim como a anemia. E o terceiro, a dor óssea, Doc, aqui a gente tem os dois mecanismos de dor óssea. A gente tem, como dentro da medula tem muito plasmócitos, esses plasmócitos acabam, então, produzindo mediadores que ativam osteoclastos, como eu já falei. E a ativação de osteoclastos leva a dois processos. Destruição óssea. A destruição óssea gera dor. Então, o paciente ele refere dor óssea, dor na região do externo, na região das costelas, da coluna, na região do crânio também. Então, o paciente ele tem uma destruição óssea. E o segundo, a fratura patológica. Então, o paciente ele faz fratura com as traumas, né, de pequena intensidade, de pequena energia cinética. Então, o paciente às vezes cai apoiado em algum lugar com uma fratura na osteoporose, uma fratura de fragilidade, tá bom? Fraturas patológicas, fraturas de fragilidade do osso, beleza? Então, vamos lá. Letra A. Olha só, são alterações esperadas no laboratório de um paciente com mieloma múltiplo, exceto, tá, gente? O que vocês marcariam aí? Letra A, anemia normocítica normocrômica. Letra B, fenômeno de Rouleaux no sangue periférico, tá? Seria o empilhamento de hemácias. Letra C, diminuição de beta-2 microglobulina. Letra C, elevação de VHS e hipercalcemia. E aí, gente? A, B, C ou D? O que vocês marcariam? E aí, gente? Vou dar um tempinho para vocês responderem, tá?
Mas aqui também, tá? De qualquer forma, pensem no que a gente falou até agora de como que esse mieloma ele se o que ele é, né? O que é um mieloma e como que ele se manifesta. É a partir disso que a gente pensa em todo o resto, tá, gente? Você tem os três que eu falei aqui, você tem ocupação medular e produção de mediadores e produção da imunoglobulina. Por que essa produção de imunoglobulina ou gama-globulina? Produção de gama-globulina porque é plasmócito, né? Plasmócito se multiplicando dentro da medula. Ocupação medular, então, leva à anemia. Produção de mediadores contribui para a anemia, porque ela inibe, né, a multiplicação celular. E ativa o osteoclasto, que leva à destruição óssea. E em terceiro lugar, então, a gente tem a produção dos anticorpos que levam àquela síndrome de viscosidade, levam ao rim do mieloma, porque você produz muita cadeia leve, né? Cadeia leve nada mais é que uma parte da imunoglobulina. Então você produz muita cadeia leve que sobrecarrega o rim. E somado a tudo isso, tem outra alteração aqui que também contribui para uma insuficiência renal. E também a própria suscetibilidade à infecção, porque a gente tem uma hipogama-globulinemia funcional. Embora você tenha muita globulina circulante, né, são poucas que são funcionais porque as células do mieloma não produzem anticorpos funcionais, tá? Olha só. O Guilherme botou. Não cheguei a ver isso. Comecei a faculdade há 3 semanas, então vou chutar a letra C. Parabéns por estar aqui estudando com a gente. E bem-vindo à medicina, né? Olha só. Madi botou letra B, o Miguel botou letra C, o Juan. Gente, perfeito, olha só. Vamos uma por uma, tá? Tá pedindo a alternativa incorreta. Letra A, anemia normocítica ou normocrômica. Perfeito, gente. Chega a 100% dos pacientes. Então, praticamente todos os pacientes vão começar com anemia, de 80% a 100% dos casos, tá? O que acontece? Por que normo? Porque a gente não tem nenhuma alteração que leva a alteração de cor ou aspecto de hemácia, tá? Como ocorre na anemia ferropriva, na anemia megaloblástica. Aqui a gente só tem uma diminuição global da produção da eritropoiese, né, da produção de hemácias. Então, você tem um paciente com anemia, uma anemia insidiosa, então, e progressiva, o paciente começa com níveis de hemoglobina caindo progressivamente, tá? É o sintoma mais, sintoma não, né? A manifestação mais comum aqui que a gente tem é a principal alteração de laboratório que a gente tem, laboratório inespecífico. Então, a letra A está correta. Letra B, fenômeno de Rullox no sangue periférico. Gente, fenômeno de Rullox nada mais é que o empilhamento. É como se as hemácias ficassem como moedas, sabe? Moedas de troco em que você põe uma em cima da outra. Essas hemácias, elas acabam fazendo isso porque quando você... esse componente M, essa gama-globulina que não é funcional, essa gama-globulina ela acaba alterando as cargas, né, da membrana da hemácia. Então, quando você tem uma alteração de carga, você acaba levando, então, a uma aproximação dessas hemácias, gerando esse empilhamento, esse fenômeno de Rullox. Não é específico, tá, do mieloma múltiplo, mas é um bom indicativo associado com todo o resto, tá? Letra C, diminuição de beta-2 microglobulina. Gente, falso, tá? Beta-2 microglobulina é uma proteína produzida pelas células do mieloma, tá? É um marcador sérico que a gente usa para estadiar o paciente, tá? Ele não é utilizado para diagnóstico aqui, mas ele é utilizado geralmente para estadiamento. A gente associa o aumento de beta-2 microglobulina, porque é produzida pelas células do mieloma, com a albumina, tá? Quanto mais alta a beta-2 microglobulina e menor a albumina do paciente, maior o estágio do paciente e menor o prognóstico, tá bom? A gente tem estágio 1, 2 e 3 desse paciente. E letra D, elevação de VHS e hipercalcemia. Gente, o que eu quero chamar a atenção aqui é a hipercalcemia. Da onde que vem a hipercalcemia? Se você tem um paciente que está com muito plasmócito anormal dentro da medula óssea, esses plasmócitos estão ocupando a medula e levando à destruição óssea porque ativam osteoclastos. Quando você tem destruição óssea, gente, o osso é formado do quê? Qual que é o mineral base do osso? É o cálcio, né? Então, se você tem destruição óssea, o que acontece é que você libera cálcio para a corrente sanguínea. Então, todo o cálcio que estava lá no osso acaba sendo, o osso, com a destruição do osso, acaba liberando esse cálcio para a corrente sanguínea. E o aumento de cálcio na corrente sanguínea leva a um quadro de hipercalcemia. Gente, está aqui o segundo ponto da insuficiência renal. Você tem uma insuficiência renal no paciente com mieloma múltiplo porque acumula cadeias leves de gama-globulina no rim, porque o rim acaba filtrando essa parte de corpo sintetizada em excesso, e pelo excesso de cálcio no sangue. A hipercalcemia leva a um quadro de hipercalciúria, e você acaba tendo uma nefrodeposição, né, de cálcio, uma nefrocalcinose, e isso acaba gerando, então, um quadro de insuficiência renal no paciente com mieloma múltiplo também, então, uma insuficiência renal secundária. Aqui a gente tem também a crise hipercalcêmica, quando você tem um aumento muito abrupto de calcemia no paciente,
de níveis séricos de cálcio, o paciente pode levar a uma alteração de estado mental, a outros sintomas neurológicos. E aqui, a crise hipercalcêmica, né, o aumento abrupto de cálcio no sangue do paciente, acaba sendo a principal causa de alteração do estado mental em paciente com mieloma múltiplo, tá? Então, geralmente, cálcio acima de 10, 10,5, aqui a gente já tem uma hipercalcemia, tá? Então, letra C seria a nossa alternativa incorreta, gente. Perfeito, tá? A gente tem aumento de beta-2 microglobulina, tá? Seria a nossa alternativa incorreta, tá? Vamos lá, gente. Quero tentar ficar dentro dos 45 minutos da live, tá, gente? Então, tenho mais 2, 3 questões pra gente aqui, tá? Bora lá. Questão 9, gente. Mais uma de característica clínica aqui, tá? Vamos lá. São características clínicas do mieloma múltiplo, exceto, gente. Gente, ficou incorreta aqui nesse banco. Letra A, hipercalcemia com deposição de cálcio no parênquima renal e insuficiência renal secundária. Letra B, predisposição à infecção por bactérias encapsuladas. Gente, tudo a gente já falou até agora, tá? Letra C, eritrocitose, leucocitose neutrofílica, às custas de diferenciação seletiva das células do mieloma. E letra D, lesões líticas, deixa eu descer aqui, e fraturas patológicas secundárias à hiperativação osteoclástica. Gente, e aí? O que vocês marcariam aí? Tá pedindo a incorreta, tá? Olha só, são características clínicas, né, do mieloma múltiplo, exceto. Vamos lá. E aí, gente, A, B, C ou D? O que vocês marcariam aí? Vamos lá, tudo coisas que a gente já conversou até agora, tá? Que são pontos chaves, né, do mieloma múltiplo. Vou começar uma por uma, tá? Como tá pedindo a incorreta, a gente pode discorrer um pouquinho sobre isso. Letra A, então, hipercalcemia com deposição de cálcio no parênquima renal e insuficiência renal secundária. Gente, acabei de falar para vocês, tá? Quando você tem no mieloma múltiplo, uma das grandes marcas, né? Aqui a gente tem 3, anemia, fadiga e dor óssea, tá? Anemia relacionada à ocupação medular, processo de produção de mediadores pelas células do plasmócito, e a dor óssea relacionada, então, à fratura, né, patológica e as lesões líticas, tá, gente? Que seria, então, a destruição óssea que a gente está tendo dentro da medula. Como acomete múltiplos focos da medula óssea funcionando, a gente chama de mieloma múltiplo, tá? Então, vamos lá. A gente destrói o osso é formado por cálcio, o osso destruído, então, libera cálcio no sangue, a gente tem um aumento do cálcio, que a gente chama de hipercalcemia, e essa hipercalcemia leva à hipercalciúria, eliminação de cálcio na urina, e deposição do cálcio no parênquima renal. Quando você tem deposição do cálcio no parênquima renal, você acaba, né, levando a uma insuficiência renal secundária nesse paciente, tá? Então, os 2 grandes problemas do rim no paciente do mieloma múltiplo é o excesso de eliminação de cadeias leves e o excesso de cálcio que está se depositando ali, tá? Letra A tá correta. Olha só, o pessoal botou letra C aqui. Perfeito, gente, olha só. Letra B, predisposição à infecção por bactérias encapsuladas. Gente, o principal causa de óbito no paciente com mieloma múltiplo é a infecção bacteriana, sobretudo por bactérias encapsuladas, porque a gente tem muita imunoglobulina circulante. Isso é verdade, porque a gente tem uma proliferação de plasmócitos. Então, a uma primeira vista, isso parece, benéfico, né? Você tem um monte de plasmócito que está se multiplicando, mas na verdade esses plasmócitos são patológicos, são anormais, são neoplásicos, e eles produzem uma imunoglobulina que não funciona. Então, a gente acaba tendo uma hipergamaglobulinemia, mas uma hipogamaglobulinemia funcional. Então, a gente tem muita gama-globulina, mas elas são hipofuncionais, elas não funcionam. Então, o paciente tem uma predisposição aumentada à infecção, tá? Letra C, eritrocitose e leucocitose neutrofílica às custas de diferenciação seletiva das células do mieloma. Gente, acabei de falar. O que acontece? Você tem no mieloma uma ocupação da medula óssea. E aonde que as células são produzidas? Tanto os leucócitos quanto os eritrócitos são produzidos dentro da medula óssea. Gente, é como se você enchesse, né, uma gaveta sua de meias, tá? Se você tapar tudo que tem lá dentro, você não vai conseguir botar mais nada lá e isso acaba estagnando o que tem lá dentro. É a mesma lógica da medula óssea. Você tem, então, lá dentro células que se multiplicam, tá? Você tem, então, os eritrócitos, os leucócitos, as plaquetas são produzidas lá. E quando você enche aquela medula óssea de plasmócitos anormais, enche mais do que deveria ter de plasmócitos,
isso acaba ocupando o espaço, um espaço físico das outras células. As outras células não conseguem se multiplicar, você acaba tendo anemia, leucopenia, plaquetopenia. E somado a isso, né, as células que estão lá dentro, além de não deixarem as outras se multiplicar, elas produzem mediadores que inibem a eritropoiese, tá bom? Então a letra C está errada, tá bom? A gente não tem leucocitose nem eritrocitose. A gente tem anemia, leucopenia e plaquetopenia, tá? Comum quadros de pancitopenia no paciente com mieloma múltiplo, tá? Então essa aqui seria a nossa alternativa falsa. Por último, aqui está falando que as lesões líticas e fraturas patológicas secundárias à hiperativação osteoclástica. Perfeito, eu acabei de falar, né? O que leva ao quadro de hipercalcemia à destruição óssea, tá? E leva ao quadro de dor óssea também nesse paciente. Perfeito, gente? Letra C, nossa alternativa incorreta, então. Gente, última questão, então, que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver qual que era aqui. Aqui só rapidinho para fazer com vocês aqui. Tá pedindo qual que é o principal achado, tá, gente, do hemograma. Na verdade, essa é a última questão que eu quero fazer com vocês. Porque é a informação que eu quero que vocês guardem, tá? Qual que é o principal achado, então, no hemograma em pacientes com mieloma múltiplo? Gente, vou nem esperar vocês responder. Eu só quero... essa é a informação que eu quero que fique hoje, tá, gente? Que você tem que saber. Primeiro, leucocitose, falso, tá? A gente acabou de falar que seria mais fácil você ter leucopenia do que leucocitose, porque você tem um quadro de ocupação de medula óssea, tá? Então aqui tá errado, gente. Plaquetose, falso também, tá? Seria mais esperado um quadro de plaquetopenia do que plaquetose, porque não faz sentido. Se você está ocupando a medula óssea, as plaquetas não conseguem ser produzidas adequadamente como antes, tá? Então, plaquetopenia. Policitemia, gente. As alternativas estão falando a mesma coisa. Policitemia é aumento de célula, tá? A gente espera pancitopenias, bicitopenias, não policitemia, tá? E por último, gente, é o que eu quero que vocês guardem, tá? Então, como eu falei no início, a beleza, né, de saber o mieloma múltiplo não é você saber especificamente como que eu trato esse paciente ou o que, que eu tenho que fazer para lidar com o paciente com mieloma múltiplo. É eu saber identificar quando que esse paciente pode ter mieloma múltiplo. Então, olha só. Anemia é o principal achado, tá? Mas beleza, todo paciente com anemia tem mieloma múltiplo? Não, não é todo paciente que tem mieloma múltiplo. E, dicas de passagem, é raro o paciente com anemia ter mieloma múltiplo, mas o paciente que tem mieloma múltiplo vai ter anemia, entendeu? Então, o que acontece? Você tem um paciente com anemia. Esse paciente ele só tem anemia, eu vou investigar a anemia desse paciente. O que mais esse paciente tem, né? Importância do exame físico completo nesse paciente, de uma boa anamnese dirigida nesse paciente, uma anamnese completa, né? Um exame físico completo, porque você vai ter todas as informações. Se esse paciente está com dor óssea, se esse paciente tem algum outro sintoma que leve a pensar em mieloma múltiplo e você possa encaminhar esse paciente adequadamente, tá? Gente, na verdade não é a última questão não, tá? Eu quero fazer com vocês um caso clínico aqui só para finalizar com chave de ouro, tá, gente? Pra gente ver tudo que a gente viu até agora aplicado, tá bom, gente? Obviamente vocês já sabem o diagnóstico, né? Porque é uma pergunta de diagnóstico aqui, se eu não me engano. Diagnóstico e conduta aqui, né? Conduta, na verdade, o que seria, né, o exame indicado. Mas é legal só pra gente ter uma noção, tá bom? Olha só, me acompanhe. A gente tem um paciente, então, JS, do sexo masculino, de 65 anos, que chegou ao PS, então, com uma suspeita de fratura patológica em coluna torácica, tá? E queixa de dores ósseas intermitentes, tá? Associadas a um cansaço extremo nos últimos meses. Ele apresenta uma... Bom, só até ali, a gente tem um paciente primeiro do sexo masculino. Lembra dos fatores de risco que eu falei? Idade avançada, paciente afrodescendente, o pico de incidência é 65 anos e sexo masculino mais comum, tá bom? Então a gente tem um paciente de sexo masculino e de 65 anos, com pico de incidência do mieloma múltiplo. A principal queixa, a principal manifestação de um paciente com a tríade, né, de manifestação de um paciente com mieloma múltiplo é anemia, fadiga e dor óssea. O paciente tem os três aqui, ele está dizendo que ele está muito cansado, um cansaço extremo nos últimos meses, provavelmente um quadro associado à anemia, e aqui o próprio quadro de fadiga desse paciente, e uma suspeita de fratura patológica em coluna torácica e queixas de dores ósseas. Aqui o terceiro componente da tríade, uma dor óssea intermitente, tá? Lembra que a dor óssea ela geralmente é movimento dependente no paciente que tem mieloma, o que ajuda a diferenciar de uma dor óssea de metástase, tá? Que acaba sendo uma dor mais contínua, com piora noturna. Ele apresenta uma radiografia, então, que confirma, olha só, confirma a fratura na coluna torácica. Imagem de ossos longos com lesões líticas, gente, lesões líticas, guarda essa informação. Lesões líticas são lesões por destruição do osso, tá bom? Qual a principal hipótese diagnóstica e o exame laboratorial que deve ser feito para estabelecimento, então, diagnóstico? Principal hipótese aqui, gente, não é osteoporose, né? Não é a nossa principal hipótese. A osteoporose geralmente ocorre em mulher, pós-menopausa, né? E está relacionado a uma mulher emagrecida, que tem uma idade mais avançada.
mas não é o caso aqui, tá? A gente tem um paciente homem, quadro de fratura patológica, quadro de cansaço extremo. A gente viu a fratura patológica desse paciente, fratura em tórax, tá? Que é o local mais comum. Então a gente pensa em mieloma múltiplo. Qual seria o exame de escolha? Gente, cintilografia óssea geralmente não vê isso, tá? Então não é o exame de escolha. E a gente está falando de exame de escolha para diagnóstico, então não faz sentido, tá? A gente já viu que existe lesões líticas. Aqui o diagnóstico seria a biópsia de medula, porque a gente consegue ver se dentro da medula tem plasmocitose, que seria acúmulo de plasmócitos, tá? Se você tem acúmulo de plasmócitos dentro da medula, somado a critérios adicionais, né? Não vou entrar nos critérios diagnósticos específicos, mas critérios diagnósticos como lesões em rim, ou plasmocitose de mais de 10%, a gente acaba tendo o diagnóstico, então, de mieloma múltiplo, tá? Mas guarda essa informação, a importância é você identificar esse paciente, né, com anemia ou principal quadro, pedir uma biópsia de medula óssea para ele, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para vocês, tá? Eu só queria aqui trazer mesmo para a gente identificar o paciente, saber encaminhar esse paciente adequadamente, porque eu sei que, não vou ser hematologista, beleza, mas é bom a gente saber como que esse quadro se apresenta, tá bom? Muito importante, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico desse paciente, tá bom? Gente, alguma dúvida? Algo que eu possa contribuir? Aqui não tem uma questão de tratamento, tá? Não trouxe nenhuma questão de tratamento, mas assim, como eu falei para vocês, né? Não são vocês geralmente que vão tratar esse paciente, geralmente é o especialista, mas você tem que saber que o tratamento se baseia aqui em 3 grandes tópicos aqui, que seria então a quimioterapia, tá? A gente faz uma quimioterapia com agente modulador, um inibidor de proteasoma e um glicorticoide. Além da quimioterapia, a gente tem então o transplante autólogo, tá? De células hematopoéticas, células tronco, geralmente feito em pacientes menores de 76 anos que tiveram um processo adequado de quimioterapia, uma boa resposta. E a gente tem como tratamento paliativo também radioterapia direcionada, quando o paciente tem uma dor óssea em local específico ou uma fratura patológica, você pode direcionar a radioterapia para esse paciente, tá bom? Gente, e aí? O que vocês... Uma pergunta, um feedback. Obrigado, gente, quem tá dando feedback aqui. É muito importante para mim. Gosto muito de estar aqui com vocês. Gente, já avisando, tá? A gente vai ter a maratona Med Simple no mês que vem, tá bom? Guardem as datas de 7 a 13 de setembro, tá bom? A gente vai ter maratona Med Simple, beleza, gente? E aí, alguma dúvida? Algo que eu possa ajudar? Gente, sugestões de temas também, feedbacks, estou aberto, tá bom? Se tiverem sugestões de temas também podem mandar no direct da MedSimple, a gente responde vocês, tá bom? Obrigado, gente, quem ficou até agora. Na terça-feira sempre tem live às 8 horas com a Gil ou com a Lari, agora nas próximas semanas vai ser a Gil, falando de ciclo básico, tá bom? Você que está no ciclo básico não perde, é muito importante, você que está no ciclo clínico também não perde, que é importante a gente saber ciclo básico. Eu sou o Furlan, faço live às 8 horas toda quarta-feira, tá bom? Estarei aqui com vocês também. E tiverem sugestões de tema, mandem, tá bom? Mandem no direct, mandem aqui, que a gente sempre tenta abordar tudo, tá bom, gente? Valeu, obrigado pessoal que respondeu aqui, obrigado quem ficou até o final, obrigado quem participou. A ideia é que a gente aprenda junto, tá bom, gente? Boa noite, boa semana para vocês aí. Até semana que vem.